Olá, meus irmãos, graça e paz. Um bom dia para todos. Amados, diletos irmãos, hoje eu quero encerrar o comentário bíblico no livro de Colossenses, capítulo 3. Hoje eu estarei comentando o versículo 18 até o versículo 25. Eu dividi esse capítulo porque ele contém 25 versículos, então eu dividi ele em 3 áudios. Eu quero dizer para os irmãos que o versículo 18 até o versículo 25 são conselhos para a família. O versículo 18 fala com a esposa. Está escrito assim: Esposa, sede submisso ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Este versículo, o apóstolo Paulo trata da ordem divina para o casamento. O apóstolo, ele encoraja a esposa a ser submissa aos seus maridos. Aqui nós vimos que essa submissão, ela não implica uma inferioridade, mas a disposição de honrar e respeitar a liderança do marido, conforme a ordem divina. A submissão aqui é como convém no Senhor, significando que a submissão amorosa, baseada no respeito mútuo e no exemplo de Cristo. Já agora o versículo 19, ele fala com os maridos. Ele diz: marido, amai a vossa esposa e não o tratei com amargura. Então o apóstolo primeiro ele trata com a esposa e depois ele trata com o marido. Diz que a esposa deve ser submissa ao marido. Agora, a obrigação do marido é amar a esposa. É respeitar ela, não tratar ela com palavras de amargura, não tratar a esposa com ofensa. Existem maridos que acham que a sua esposa seja sua escrava. Grita, alguns até agride, outros agride com palavras, com ofensa verbal. Então, o apóstolo ele está tratando com o marido agora, dizendo: assim como a esposa são chamadas a submeter-se aos maridos, os maridos são instruídos a amar sua esposa. Esse amor não é apenas emocional. O apóstolo diz que o marido deve amar aquela esposa ao ponto de se sacrificar por ela. É como o amor de Cristo pela igreja. Então, a amargura ou a dureza de coração é desaconselhado, uma vez que a relação deve ser baseada no amor, na compreensão e respeito. Já o versículo 20 diz: Filho, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Aqui o apóstolo Paulo fala da responsabilidade dos filhos de obedecer aos pais. A obediência é um sinal de respeito. A obediência é um sinal de gratidão pela criação e cuidado recebido. E essa obediência, ela é agradável ao Senhor. Ou seja, agrada a Deus quando o filho honra essa ordem familiar. Quando o filho mostra respeito pelos pais.
Hoje existe uma inversão dentro do mundo em que vivemos. Os filhos são desobedientes, muitas vezes até agride os pais. Existem filhos que parecem ser o próprio pai, filha que parece ser a própria mãe. Manda na sua mãe, manda nos seus pais. Existe uma desordem. E o apóstolo aconselha os filhos a serem obedientes aos pais. Agora também ele vem dando um conselho no versículo 21. Ele dá um conselho aos pais. Ele diz: pais, não irritei os vossos filhos, para que não fique desanimado. Existem pais, existem mães que provocam a ira das suas filhas, dos seus filhos, porque são pais carrasco, mãe carrasca. E o apóstolo está dando conselho. Os pais têm a responsabilidade de criar seus filhos com paciência e cuidado. A irritação aqui é mencionada. Essa irritação refere-se a um estilo de criação severo e injusto, que pode levar ao desânimo e à rebeldia dos filhos. Você, pai, você, mãe, deve respeitar as atitudes e as decisões dos seus filhos. Tem pai que escolhe a profissão do filho, obriga o filho a estudar aquilo que ele escolheu, não deixa o filho decidir qual é a profissão que ele quer. Existem mães que querem realizar sonhos da sua juventude em filhas. Um exemplo, muitas vezes nós temos visto nas próprias novelas, que mãe que almejava ser dançarina coloca suas filhas, muitas vezes, para praticar balé, para praticar danças, e as filhas muitas vezes decidiram que vão fazer uma faculdade de medicina ou mesmo de economia. E a mãe impõe a sua vontade, oprimindo seus filhos. Muitos suicídios de juventude hoje são praticados por jovens adolescentes que vivem num ambiente onde os pais são carrasco. Então, o apóstolo, ele aconselha que uma criação severa e injusta que pode levar ao desânimo, à rebeldia dos filhos. Os pais são chamados a equilibrar a disciplina com amor, promovendo um ambiente onde os filhos possam crescer em confiança. Eu sou pregador, eu sou intercessor, mas eu sempre respeitei as atitudes da minha filha. Cada um tem a sua própria escolha. Eu tenho duas filhas. Uma decidiu fazer faculdade, outra decidiu que não iria fazer faculdade. E eu sempre respeitei as decisões. Nunca impus. Então, aqui nós vemos que existe um conselho familiar nesses versículos do capítulo 3, 18 até o versículo 25, um conselho para a família. Já o versículo 22, ele traz conselho para aqueles que trabalham, para aqueles que são empregados. Aqui diz: servo, obedecei em tudo vossos senhores, segundo a carne, não servindo apenas quando eles estão presentes, como para agradar aos homens,
mas em simplicidade de coração, temendo ao Senhor. Então, é um conselho para você, para mim, nós que trabalhamos, nós que temos nossos empregos. No contexto da época, servo era empregados ou escravo. Então, Paulo instrui que ele sirva seus senhores de forma fiel e sincera, não apenas para ganhar a aprovação humana, mas com um coração genuíno e íntegro, como se estivesse servindo a Deus. O temor ao Senhor deve guiar o comportamento em toda a área da vida. Nós, como profissional que somos, que trabalhamos, que exercemos uma profissão, devemos ser guardião do nosso próprio salário. Se você faz um trabalho digno, um trabalho decente, primeiro você deve escolher uma profissão que você ama exercer. Porque se você não ama exercer uma profissão, você não vai se dar bem na vida. No meu início do meu trabalho, eu comecei a trabalhar com carteira registrada, eu tinha 13 anos de idade. E eu exerci vários empregos. Eu trabalhei em frigorífico, fui faqueiro. Depois eu trabalhei numa empresa do governo federal, na Embrapa, trabalhei no laboratório. Depois eu trabalhei em escritório, como escriturário. Exerci por um período de 5 anos dentro de um frigorífico a liderança como sendo encarregado de setor. E também trabalhei como almoxarife de turno no almoxarifado. Mas depois que eu decidi trabalhar na área de segurança, na área como... Primeiro trabalhei como segurança patrimonial, não gostava de andar armado, então decidi fazer o curso de portaria e trabalhar como porteiro. Já exerço a portaria em torno de 25 anos como porteiro, uma coisa que eu gosto de fazer. Porque ninguém me incomoda, ninguém me enche o saco, tenho a minha responsabilidade como porteiro, trato bem as pessoas. Então, eu gosto dessa profissão. Me dei muito bem nessa profissão, já estou há 25 anos como porteiro. Então, você deve escolher uma profissão que você ama fazer. O versículo 23 diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazeis-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então você deve exercer uma profissão com o coração tranquilo, onde você tenha paz naquilo que você faz. Eu tenho visto pessoas reclamarem dos seus patrões, reclamarem do seu salário. Alguns amaldiçoam até o seu salário. Você deve dar tudo graças a Deus. Então você deve fazer com o coração singelo, em paz. Por que existe tantos profissionais que hoje estão encostados no INSS devido a uma depressão? Porque são pessoas que amargaram o seu coração, deixaram o seu coração amargo. E ao amargar seu coração na profissão que está exercendo, acabaram entrando na ansiedade, na angústia e depois em depressão, causando doenças psicomáticas. Então o apóstolo Paulo encoraja a cada um de nós a fazer tudo com dedicação, como se estivéssemos fazendo para o próprio Deus, e não para meros homens.
Este é um chamado à excelência em toda a área da vida, reconhecendo o nosso trabalho, atitude e esforço. Tudo isso deve honrar a Deus. Você, meu irmão, minha irmã, que exerce uma liderança em sua igreja, se essa liderança está te causando depressão, então você está no lugar errado. Ah, eu quero ser pastor, mas você deve suportar a carga, saber tratar com as pessoas. Tem que se dedicar de coração. Se você não está fazendo isso, então entrega essa atividade e procure uma outra atividade. Colossenses 3, verso 24 diz: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então aqui nós vemos que aquele que trabalha ou serve fielmente com o coração voltado para Deus, pode esperar a recompensa eterna. O galardão da herança refere-se à promessa de vida eterna, à bênção espiritual. Tudo o que fazemos deve ser entendido como um serviço cristão, como um serviço a Cristo. Já para encerrar, o versículo 25 diz: mas quem fizer injustiça, receberá pela injustiça que fizer. E nisso não há acepção de pessoas. Ah, eu sou um pastor, eu sou um presbítero, eu sou um obreiro. Mas se tu pratica injustiça, esse será o teu salário. Esse versículo traz um lembrete de que Deus, ele é justo e imparcial. Qualquer pessoa que pratica o mal enfrentará as consequências de seus atos, independente de sua posição social, da sua posição ministerial. Deus não faz distinção de pessoa e todos serão julgados de acordo com suas ações. Então nós vemos, amados, que esse trecho de Colossenses aborda as relações familiares, as relações profissional, chamando cada um a viver suas responsabilidades de forma amorosa e justa, com foco em Cristo, como servindo ao Senhor em todas as coisas. Então, essa passagem de Colossenses, ele é uma passagem que trata da ordem divina para o casamento. Paulo encoraja a esposa a serem submissa aos seus maridos, que não implica uma inferioridade, mas a disposição de honrar e respeitar a liderança do marido. Também trata acerca de como o marido deve tratar a esposa. Tudo isso, amado, leva-nos a praticarmos a palavra de Deus em nossa vida. Foi um grande prazer comentar esta passagem de Colossenses, capítulo 3, do versículo 18 até o versículo 25. Que Deus vos abençoe. Eu estarei iniciando sexta-feira 3 dias de campanha. Então, amanhã provavelmente estarei trazendo somente uma reflexão pela manhã. Estarei gravando 3 dias de campanha, sexta, sábado e domingo. Uma campanha por aqueles que estão de alguma maneira, tem algum problemas na justiça. Tem um processo que está arquivado por muito tempo. Eu tenho uma causa na justiça e está demorando muito tempo. Então, eu quero fazer uma campanha
por todos vocês, inclusive por mim. Eu tenho um causo na justiça que está desde 2011 na justiça. O juiz já me deu causo, ganho, já me entregou todos os papéis, mas eu ainda não recebi a documentação que me dê o direito total daquilo que... Aí voltou essa causa para a justiça, todas as pessoas envolvidas já foram, demonstraram que não tem interesse, e a última instância agora está na mesa do juiz, só falta ele assinar para me dar o direito. Em 2019, a pandemia fez com que todas as documentações que estavam na mesa do juiz fossem engavetadas, e aí essa documentação minha está também junto com os documentos engavetados, então precisa ser assinado. Amém? Então estarei fazendo uma campanha por todos e por mim também. 3 dias, sexta, sábado e domingo. Se você tem alguma causa na justiça e quer falar comigo, então nós juntos estaremos orando. Amém?